Salve, salve! Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre os principais erros de refração e sobre o reflexo de acomodação. Vamos imaginar aqui um objeto distante do olho, né? Representado aqui por essa seta. Tem uma seta aqui representada. Então a luz sai da seta e vai entrar no olho pela pupila. E a imagem acaba se formando na superfície da retina de uma forma invertida. Funciona como se fosse uma câmara escura, aqui representada. Então a imagem é formada aqui na superfície da retina de forma invertida. A gente tem essa representação. A imagem está no foco nesse sentido. A imagem se inverte graças ao fato da pupila ter um diâmetro pequeno e o poder de refração das lentes, né? Tanto da córnea quanto do cristalino e dos líquidos que preenchem o olho, né? O humor aquoso e a gelatina, que é o humor vítreo. Aí vamos entender aqui um dos principais erros de refração que a gente tem é a miopia. Na miopia é como se o olho fosse mais alongado, o olho é mais comprido. E, portanto, a imagem se forma antes da retina. O míope tem dificuldade de enxergar para longe. E para corrigir isso, a gente tem que usar lentes que sejam lentes divergentes, né? Que vão ter o poder de divergência, fazendo com que a imagem se forme, de fato, na superfície da retina, como está aqui representado e esquematizado. O segundo erro de refração bastante comum é a hipermetropia. Na hipermetropia, o que acontece é que o olho é mais curto, né? Então, nessa situação, a imagem se forma depois da retina. E para corrigir isso, eu tenho que colocar lentes com poder de convergência maior, fazendo com que a imagem se forme na superfície da retina nessa condição. Muito bem. Aí tem um outro erro de refração que é o astigmatismo. No astigmatismo, o problema está na córnea, né, no formato da córnea. E a imagem acaba se formando na retina de forma distorcida, né, um pouco torta, assim nesse sentido. E a gente corrige isso com lentes cilíndricas. Vamos falar agora sobre o reflexo de acomodação, que é o que permite que quando o objeto se aproxima, a gente mantenha esse objeto no foco. Ao aproximar o objeto, se eu não mudar o poder de refração dessas estruturas aqui, ao aproximar o objeto, a imagem vai se formar atrás da retina. Para que isso não aconteça, isso aqui tem que aumentar o seu poder de convergência. Isso é possível graças à estrutura do cristalino, que é uma estrutura elástica, né, aos ligamentos ciliares e ao músculo ciliar. Aqui é um pouco contraintuitivo. Vamos imaginar aqui o cristalino. Então, o cristalino está numa posição mais alongada quando os seus ligamentos ciliares estão mais frouxos. Desculpe, quando os ligamentos ciliares estão mais tensionados, puxando ele, né, nesse sentido. Então, os ligamentos ciliares estão representados aqui em laranja. Mas vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui em laranja também, para a gente conseguir manter o mesmo padrão. Deixa eu representar aqui os ligamentos ciliares em laranja. Então, quando eles estão tensionados, o cristalino ele fica mais alongado, né? Com poder de convergência menor. É o que acontece na situação em que o objeto está distante. Essa situação aqui, como a gente está vendo. Para que esses ligamentos fiquem tensionados, isso é contraintuitivo. Esses músculos aqui, ó, eles precisam estar relaxados. Então, no momento que esses músculos estão relaxados, os ligamentos estão mais tensionados, fazendo com que o cristalino fique mais alongado. Quando o objeto se aproxima do olho, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a acomodação. Na acomodação, o cristalino precisa ficar mais esférico. Então, o cristalino precisa ficar mais redondinho para que haja uma maior convergência dos raios. Para o cristalino ficar mais redondinho, é preciso que que os ligamentos ciliares fiquem mais relaxados. E para isso acontecer, esses músculos ciliares aqui precisam estar contraídos. Que quando eles se contraem, é como se ele aproximasse essa região aqui, ó, dos ligamentos ciliares, fazendo com que eles fiquem mais folgados. E aí o cristalino, se tiver com as propriedades elásticas apropriadas, ele se torna mais esférico. Então eu preciso da contração do músculo ciliar
para os ligamentos ciliares relaxarem e o cristalino ficar mais esférico. Essa é a primeira etapa do reflexo de acomodação, que tem mais 2 componentes. Por isso a gente chama de tríade da acomodação. Então a primeira etapa é o cristalino ficar mais arredondado, mais bojudo. Isso é possível pela contração dos músculos ciliares. A segunda etapa é o reduzir o diâmetro pupilar, a pupila ficar menorzinha. Você tem uma miose. E a terceira etapa é preciso que os olhos, né, apresentem uma convergência para que as imagens sejam formadas em áreas homólogas da retina. Então, a contração do músculo ciliar, fazendo com que o cristalino fique mais bojudo, a contração pupilar, ou miose, e a convergência dos olhos se dá o nome de tríade da acomodação. Aí a gente vai falar sobre o último erro de refração que eu quero comentar com vocês aqui, que é a presbiopia, ou vista cansada. Na presbiopia, o que acontece? O cristalino perde suas propriedades elásticas, então ele perde a capacidade de ficar redondinho. Então ele fica sempre no formato mais alongado, com a visão boa para longe, mas quando se aproxima do objeto ele não consegue dar o foco adequado, porque os músculos ciliares se contraem, relaxa os ligamentos ciliares, só que o cristalino perdeu a propriedade elástica, ele não consegue mais ficar mais esférico, e com isso o indivíduo perde o foco quando o objeto se aproxima. Para corrigir isso, a gente tem que usar também lentes, né, que sejam lentes com poder de convergência maior, uma vez que o objeto está se aproximando e ele precisa continuar se formando na retina. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as vias retinofugais, que são as vias que saem da retina e vão em direção ao sistema nervoso central. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.